Boa noite, mais um Economia e Negócios, e Economia e Negócios especial. Estamos aqui em Punta del Este, a série que você está acompanhando. Nós estamos mostrando tudo o que acontece na 11ª Convenção da Associação Brasileira de Franchise, mas a primeira internacional. De uma forma tão internacionalizada que hoje nós podemos exportar, nós podemos fazer relação mostrando conceitos já muito arraigados no Brasil de como fazer negócios através de franquia. Só que isso não pode parar, de maneira alguma. Cada vez mais o franqueador e o franqueado exigem métodos, formas, capacitação. E aí a gente tem alguém que mexe nisso na BF constantemente, mas mais do que isso, o nosso convidado de hoje está lançando o livro Gestão Estratégica do Franchise. Nós vamos entender tudo isso que está no livro, antecipar, não inteiro, para você poder comprar, com o Adir Ribeiro. Adir, super obrigada por estar aqui. O que está faltando? Qual o cerne da estratégia do franchise? Qual é a pegada? Fátima, obrigado pelo convite, é uma honra. Durante esses 18 anos que eu trabalho com franquias, eu tive diversos grandes mestres e há 2 décadas o conhecimento de franchise era produzido praticamente nos Estados Unidos. E hoje você acompanha aqui na convenção, você vê que o conhecimento que a gente produz hoje é muito rico. A gente exporta, inclusive, para os países da América Latina. A ideia de lançar o livro foi agrupar essa experiência toda, que foi escrito por mim e pelos meus sócios, são mais 3 sócios lá da Praxis Education. A ideia foi agrupar um conhecimento prático chamado Gestão Estratégica do Franchising para fazer o quê? Para fazer com que redes sejam construídas de maneira com sustentáculos de sucesso, mas alinhadas aos princípios da franqueadora. Qual que é o ponto-chave da obra? Como é que eu transformo missão, visão, valores, alguns americanos chamam de brand statement, posicionamento, etc. Que na verdade não são meus, são de outro, não é? E exatamente, são da franqueadora e você como franqueado, que é um empresário interdependente, tem que representar isso na entrega da promessa da marca lá no ponto de venda, na loja, numa escola, enfim, em qualquer modelo de franquia. Então o que a gente percebe hoje como consumidores é que nem todas as cadeias existe essa entrega da promessa da marca de maneira alinhada. Por mais esforço que os franqueadores fazem, por melhores franqueados que cada vez mais entram nas redes. A ideia do livro é trazer um pouco dessa visão que a gente chamou de gestão estratégica, é como a gente faz franqueador pensar no horizonte de 3 a 5 anos, franqueador, dono da marca, dono do know-how, e franqueados pensarem obrigatoriamente no horizonte de 1 ano. A gente precisa ajudar o franchising a criar uma cultura de planejamento. Eu acho que uma das grandes missões da nossa empresa e nossa pessoal é ajudar a transformar franqueados em empresários. Isso não é um tom de crítica, e sim um tom de evolução. Porque muito se falou do franchising, Fátima, como um negócio fácil, etc. Ontem, uma das palestras, alguém comentou assim, franchising não é poupança, você vai ter que trabalhar. Você quer investir o seu dinheiro só? Coloque num fundo de investimento, numa bolsa, enfim, vai estudar. Que era uma ideia, inclusive, antiga, de grandes redes, até se falou das americanas que a gente aprendia, as grandes redes eram mais ou menos isso. Vamos falar a mais famosa de todas, a McDonald's, era do tipo, você põe ali o seu dinheiro, alguém trabalha para você, você fica ou em casa ou com o seu outro negócio. Hoje não, né? Hoje não. Até o McDonald's, particularmente, eles sempre tiveram uma visão muito forte. Assim, para você ser franqueado no McDonald's no passado, eram 11 meses de treinamento. Aí um dia eu perguntei para um diretor do McDonald's, eu falei, por que 11 meses de treinamento, o dia inteiro? Ele falou que você precisa ter ketchup nas veias. Essa é uma frase que marcou muito a minha carreira do franchising, mas porque eu acho que mesmo eles lá, uma visão um pouquinho diferente, eles exigiam que esse franqueado tocasse o negócio. Né? E o que a gente tem percebido hoje, assim, eu preciso pegar essa missão, visão, valores, a equipe da franqueadora, e eu tenho que transformar esse know-how que ela desenvolveu de maneira que funcione na prática e que o cliente, no final da história, que é por quem a gente faz tudo isso, ele compra essa promessa da marca. E quais são os mecanismos que eu faço? Como é que eu estabeleço uma universidade corporativa na minha rede de franquias? Porque eu tenho que pensar treinamento de uma maneira mais abrangente. Como é que eu faço uma visita... Abrangente e permanente, exato, né? Não pode ser sustentável, porque senão eu brinco, eu acho que o Brasil é um país muito espasmódico, a gente vive por espasmo. Né? A gente tem que olhar um pouquinho mais Bernardinho, mais Vicente Falcone, a gente tem que ter mais método, mais ciência, mais indicador. Então a gente tem que parar com esses espasmos e trabalhar a coisa de maneira sustentável, de maneira rentável. E aí no livro a gente comenta uma série de mecanismos que você pode, como por exemplo, o suporte aos franqueados, deixar de ser fiscalização para ser uma consultoria efetivamente. Parar com essa história só checklist, checklist, checklist. Checklist é parte importante, mas eu tenho que começar a tratar esses franqueados como empresários
Eu tenho que prepará-los, capacitá-los, mas de maneira alinhada à minha estratégia. Até porque o checklist tem que ser o depois, Perfeito. não o antes, não Perfeito. o durante, não é E isso? para que a franqueadora tem que aplicar o checklist no franqueado? Por que o franqueado não se auto-aplica? Se eu faço parte de uma rede, eu investi 500 mil dinheiros, 200 mil dinheiros, não importa a quantidade de dinheiro. A marca, a loja é minha, pensando como loja, o ponto de venda é meu. Poxa, mas por que eu tenho que esperar a franqueadora fazer um checklist? Eu sou empresário desse negócio, eu tenho todo o interesse que esse negócio opere muito bem. Até Então, porque a maior parte da coisa, o dinheiro é o meu, não é, é o nem meu o... dinheiro, é o meu sonho, é o meu tempo, é a minha vocação, quer dizer, a energia que eu estou desprendendo. E isso me chama bastante atenção, porque hoje já tem um grupo de franqueados que a gente chama de super franqueados. Foi até matéria de algumas revistas, que são aqueles que têm 20, 30, 40 operações. Esses caras fazem perguntas muito mais complexas para a equipe da franqueadora, e mesmo assim, mesmo eles não sendo barriga no balcão, isso é uma coisa que o Michael Gerber, no livro Empreender, Fazendo a Diferença, do mito do empreendedor, fala assim, o empresário de sucesso não é o cara que trabalha in the business, dentro do negócio, é o cara que trabalha on the business, quer dizer, ele sabe olhar os indicadores, sabe comandar uma equipe, tem bons gestores e representa muito bem a franqueadora. Porém, para esse super franqueado, tem franqueadoras que não gostam. Por quê? Porque eu acho que não estão preparadas para lidar com esse tipo de gente que é muito preparada. Que vai questioná-los, que não vai dizer amém a tudo, que vai dar novas ideias, que vai estar participativo no negócio. Essa é a riqueza. Quer dizer, então qual é o ponto? O franqueador tem que pensar macro. O franqueador tem que pensar 3 a 5 anos. Isso já é uma lição de casa para o franqueador. Esse livro é direcionado mais para o franqueador. Tá. E franqueado tem que pensar no horizonte de 1 ano. Essa coisa de deixa a vida me levar, só teve um que ganhou dinheiro com isso. A gente precisa, como empresário, a gente precisa mudar um pouco dessa cultura. E franqueados, por estarem numa rede de franquias, acham que muitas das coisas têm que ser feitas pela franqueadora. A gente no escritório diz que é 50% da franqueadora e 50% do franqueado. O livro pretende ajudar um pouco nessa discussão, não encerrar o assunto, porque seria pretensão demais. Mas a gente, nesses 18 anos, no meu caso, mais dos meus sócios, a gente tentou agrupar todo esse conhecimento do que a gente aplica nos projetos para ajudar o franchise a ser melhor representado. Melhor e os ainda. números são muito grandes do franchising, né? Muito, muito, e não param de crescer. E esse crescimento tem que ser cada vez mais consolidado, com base firme, porque senão ele não será permanente, ele será, o que você disse, espasmos, né? Nesses seus 18 anos e provavelmente no livro você tem o que é ter franquias de sucesso, aqui como construir, né, redes, você tem inúmeros cases. Os casos, vamos contar um pouquinho de caso para o telespectador? Eu vou fazer um pequeno intervalo e a gente vai contar causos para você. É uma delícia a gente ouvir casos. E eu acho que isso é importante, os bons e os ruins. Vamos falar os dois lados, a gente já volta. Economia e Negócios de volta nessa conversa hoje com o Adi Ribeiro, que está lançando o livro Gestão e Estratégia do Franchise, acumulando a experiência dele, dos sócios de 18 anos, trabalhando no setor de franquias. Antes da gente contar um pouquinho dos causos, dos cases de sucesso, etc., o livro acaba refletindo uma coisa bem brasileira, né? Ou seja, você não tem mais que ficar consultando, ou o Brasil e os outros nossos vizinhos, como aqui, Uruguai, etc., consultando os mestres americanos, é isso? Nós já temos know-how suficiente para exportar conhecimento? Eu não tenho a menor dúvida disso. Em 1995 eu fiz uma espécie de Executive MBA, que a gente passava vários dias visitando franqueadoras. Foi um marco na minha carreira, etc. Mas eu acho que hoje esse programa já nem se adaptaria tanto, porque a gente produz um conhecimento aqui muito bom. Hoje nós somos o 4º país do mundo em franquias, a ABF divulga esse número, quer dizer, números, crescimentos muito significativos. Então, uma das ideias do nosso livro, minha e dos meus sócios, é transformar esse conteúdo para a língua espanhola, para a gente entrar para essa América Latina, para países como Colômbia, Argentina, etc. E isso sem falsa arrogância. A gente acredita que o Brasil produz um franchising muito sério. Hoje você tem 93%, 94% das marcas brasileiras são nacionais, das marcas presentes no Brasil. Dá um orgulho danado. Muito, né? A gente precisa muito. refletir um pouco mais sobre isso. Precisa ter esta coisa do nacionalismo não exacerbado, mas do amor ao que nós produzimos e fazemos. Agora, o livro você disse no primeiro bloco que era destinado mais ao franqueador. Quantos franqueadores nós temos? A estimativa da ABF, pelo segundo seu presidente aqui na convenção, de torno de 2.200 marcas. O ano de 2010 era em torno de 1.850, agora vai para 2.200 marcas. Mais de 110 mil unidades franqueadas e próprias espalhadas, mais de 1 milhão de empregos gerados, ou seja, um movimento muito expressivo. É, né? De fôlego, né? É de fôlego. Portanto, esses, na sua opinião, tem que cada vez mais aprimorar
como eles ampliam, para ampliar e manter as suas redes, eles têm que cada vez mais pensar estrategicamente. Vamos falar o que você julgaria ser o case. Eu sei que para você, inclusive, como consultor, é complicado, porque os outros podem morrer de ciúmes, mas o case, aquele que você fala, este aqui é um modelo de satisfação do franqueado, porque é o modelo do franqueador. Acho que tem vários cases. Só um ponto do livro, acho que é importante também que vários estudantes de administração, curso de pós-graduação, que colocam o tema franchising, podem usar a obra como inspiração, como material bibliográfico. São vários cases no Brasil, de fato. Um que me inspira muito, por coincidência até foi nosso cliente, que trouxe um pouco dessa visão da gestão estratégica, é a Localiza, do grupo dos mineiros lá da Localiza, e hoje com uma gestão também muito profissional, como sempre foi, que eles têm uma ferramenta chamada PDF, Plano de Desenvolvimento do Franqueado, que é uma espécie de business plan, um plano de negócios que o franqueado faz ao final do ano e manda para a franqueadora. O que é bárbaro nisso? É franqueado pensando estrategicamente seu negócio dentro de uma moldura, dentro de um frame, dentro de um planejamento em que a franqueadora acompanha e durante o ano os seus consultores de campo, que são consultores de campo e negócios, são pessoas em nível gerencial. Que é tal história, não são aqueles caras que vão fazer o checklist, não. Exatamente. São os caras que vão tentar ajudar a construir aquilo que ele planejou, é isso? Fazer o franqueado ganhar mais dinheiro. A missão da consultoria de campo e negócio é fazer o franqueado ganhar mais dinheiro. Por meio de treinamento, por meio de checklist, por meio do plano. Então, eles têm essa missão muito clara. É claro que o negócio localista tem algumas particularidades, mas ele nos inspira, e eu conheci isso em 2003, com os CEOs lá que tocavam o negócio, etc., que, aliás, um deles é uma grande referência para mim, que é o Aristides, que implantou essa ferramenta. Qual é a lógica? É fazer o franqueado pensar o seu negócio num ano, enquanto a franqueadora está pensando no horizonte maior. Desde 2003, eu vim com aquela coisa, eu falo, gente, isso é uma mudança de modelo mental, porque senão a gente fica pensando que o franqueado só tem que seguir minhas regras. Tem que seguir regras. Você entrou numa franquia, você tem que seguir regras, preceitos. Mas a gente acredita que é muito mais por convencimento do que por imposição. Né? A gente é fiel ao que a gente acredita. Então, na gestão estratégica, a ideia é trabalhar um pouco mais esse conhecimento. Dar um sentido, os americanos chamam de belonging, um sentido de pertencer à rede. A pessoa tem que entender um pouco mais da missão do negócio, onde, eu gosto, o Spoleto tem uma missão, entregar com felicidade, né? Servir com felicidade. Isso tem que estar no ponto de venda, tem que estar na equipe do franqueado. Não adianta eu colocar isso como missão, que eu coloco lá em cima da minha empresa, do PowerPoint, nas apresentações que eu dou, e quando eu chego na hora de comprar a minha comida em algum lugar, a menina está com aquela cara emburrada. A menina não pode estar com a cara emburrada. E às vezes o franqueado faz um esforço brutal, não é culpa dele, é a gestão de pessoas. Então por isso que eu acho que a franqueadora tem que assumir essa coisa da gestão estratégica, preparar esses franqueados, capacitá-los, sensibilizá-los, né? Eu acredito, a maior parte dos franqueados tem muita boa intenção, operam, às vezes não sabem como, né? Então, nosso aluno Localiza, outro que é um case muito forte no mercado, e a gente tem orgulho de tê-la como nosso cliente, é o próprio Boticário. O Boticário faz hoje uma fábrica de gestão, entre várias coisas, ele treina os seus franqueados 3 dias finanças, 2 dias branding, mercado, esse é o programa que eu faço, e a gente está treinando 50 turmas de gerentes, a nossa empresa está ajudando, quer dizer, está preocupado, quando ele redesenhou a marca, ele redesenhou pilares, ele mudou, ele fez um bom trabalho de branding, e aí ele está capacitando os seus 1000 empresários por meio das fábricas de gestão, ou seja, e não é de hoje, já tem 4 anos, 4, 5 anos esse projeto, ou seja, ele faz a coisa de maneira sistemática. As pessoas perguntam, eles chegaram a 3.200 horas por causa disso, ou ele só faz isso porque tem 3.200, né? Eu acredito que está no princípio deles, está na crença deles. Miguel Kriegsner, que foi o fundador da rede, tem uma frase que marca a minha carreira no franchise, que diz assim, o ar que o franqueador respira entra pelas narinas do franqueado. Nossa, então, que acho que aqui tem uma visão de princípio, de statement, do jeito como eu acredito. E de como eu estou interligado, exatamente, né? Total. A minha vida depende da dele, né? Isso, total. E quem faz o prefácio do nosso livro é o Arthur Grimble, que é uma pessoa que eu respeito muito, que é o presidente do Boticário, e hoje tem a missão aí de manter esse ritmo de crescimento enorme. Que foi presidente da ABF e fez esse início de boom do setor, né? Eu citei 2 marcas grandes, mas tem várias. A gente tem na nossa carteira de clientes, mas eu procurei focar essas, vamos dizer, as principais, mas tem vários cases de sucesso. O Brasil inspira mesmo. Eu adoro quando a gente cita case de sucesso para ser o case copiado, mas a gente também tem que saber o que evitar. E aí eu vou querer um pouquinho de você de o que evitar, se não citar, empresas citar as atitudes não recomendáveis, fazer um outro intervalo e voltamos já já com o que não fazer como franqueador e não obedecer como franqueado.
Olá, de volta com Economia e Negócios, mostrando para você tudo o que está acontecendo no mundo do franchise, mas não o que está acontecendo apenas hoje, o que vai acontecer, as cautelas que têm que ser tomadas, principalmente para você ter uma vida longa dentro do setor, franqueador e franqueado. Franqueador, cá está o livro Gestão Estratégica do Franchise, do Adir Ribeiro, e a gente citou vários casos bons. O que fazer? E eu deixei para você. E o que não fazer? As coisas erradésimas do ponto de vista do franqueador. O que ele não deve. E se você puder citar algum exemplo para ficar mais familiar para a gente? Tá bom, Fátima. O que a gente recomenda muito, assim, franqueador, não queira ganhar dinheiro rápido demais, porque isso há um atropelo natural das coisas, né? Toda expansão muito rápida gera um certo descontrole. Não sou contra o crescimento, e adorei o que o Hans falou, não tem que ser ordem e progresso, tem que ser progresso e ordem, porque primeiro você cresce, depois você organiza. Se você se organizar muito, você não cresce. Acho que é um desafio que todo empresário tem. Então, assim, essa coisa do crescimento rápido demais, os franqueados conseguem enxergar, ou franquear negócios não testados, negócios ainda não que operam bem. Uma hora tem que iniciar o franchising, mas como os americanos dizem que franchise is other people's money, ou seja, dinheiro dos outros, então é importante que você não brinque com esse tipo de coisa. Teste bem. Pode dar certo, pode não dar certo. Por exemplo, o que eu tenho notado muito é que algumas marcas, algumas empresas nitidamente estão percebendo que a capacidade de expansão delas fica limitada se ela não for para a franquia. Pensam em entrar em franquia, contratam uma consultoria, seja como a sua ou outros, para planejar o negócio. Formatar, a gente para diz. formatar, né? Aí ela adentra. Mas ela adentra, ela quer realmente resultados rápidos, ou ela precisa de, porque senão também fica... Como é que você resolve isso? Você está assim, sei lá... Por quê, por exemplo, que me veio agora à mente, ou Havaianas, que são áreas de indumentário que estavam ali, tinha fábrica, tinha loja própria, e de repente, ok, vou franquear. E aí? Pois é, e eu acho que o grande pontapé inicial disso tudo é que eles já tinham acesso ao mercado. Eles criaram um canal exclusivo, que no caso é a franquia. E os números vêm mostrando que eles estão crescendo adequadamente, né? O ponto-chave desse é ter um modelo financeiro econômico viável e testado. E quando você abre para terceiros, que são os franqueados, não adianta você querer impor só o seu ritmo. Você vai ter que respeitar esse ritmo, com outras travas, como ponto comercial em shopping ou rua, que com esse custo imobiliário está trazendo um pouquinho mais de dificuldade. Enfim, então você não consegue imprimir esse ritmo de crescimento. Se você está interessado em imprimir esse ritmo de crescimento, cresça com unidades próprias. O trade-off, a escolha que você faz com franquia, quando você não investe o dinheiro, é respeitar o ritmo do franqueado, ele tem um nível de processamento da informação. Então, esse franqueador precisa estar consciente disso, mas também não pode seguir só a velocidade do franqueado, porque às vezes o franqueado, a gente brinca que ele perde a noção do grande quadro. O franqueador é que tem que ter a noção do grande quadro. Você lembra de alguma, até coisa que morreu no Brasil, que não deu certo? Eu me lembro dessas marcas estrangeiras que vieram. Tem uma que para mim é clássica e hoje é um sucesso, é importante, óbvio, deixar muito claro, mas Subway no passado teve muito problema do que se comenta, etc., que entrou com estratégias, com imóveis muito grandes, com um custo de ocupação inviável, etc., e chegou a fechar muitas unidades. Eu sei que o pessoal da Bahia, enfim, algumas unidades ficaram, né, e hoje eles estão muito bem em termos de quantidade de unidades e perceberam, quer dizer, eu conheço algumas cidades que o Subway chama-se Filaway, de tanta fila que tem, que as pessoas gostam do produto, enfim, do serviço. Então, Subway é um caso, vamos dizer, ruim no começo e hoje muito bem estruturado. De você saber detectar quais foram os problemas, corrigi-los e andar conforme o ritmo. Porque você falou uma outra coisa que nesses dias, até numa outra entrevista com o pessoal da Havana Alfajores, que tá respeitando o ritmo do master franqueado no Brasil, até por conta de preço do imóvel, ou seja, eu tenho que fazer a minha equação baseado na situação econômica do local em que eu vou estar a cada momento, reciclando isso sempre, não é? Perfeito, Fátima. E no caso da Havana, essas marcas, um Dunkin' Donuts, um Pizza Hut, qualquer um, tem que haver uma customização, tem que haver uma tropicalização. Isso é tanto falado. Tem que haver um pouco dessa customização. Você entra no Starbucks hoje, você compra um pão de queijo. E esse pão de queijo é tipicamente brasileiro, mas você vai para o Starbucks americano, não tem pão de queijo, porque lá eles não têm o hábito. Quer dizer, então tem que haver um pouco dessa customização sem perder a essência. Tá. Se a franqueadora conseguir encontrar esse caminho, eu acho que ela está num bom momento. Agora, nesses casos, um outro erro que eu acho que
o nível de escolha desse master franqueado. Se você escolheu errado, a tua marca está toda representada, porque o master franqueado, ele é franqueado da franqueadora e ele é franqueador dos franqueadinhos, como eu brinco aqui. Então ele tem dupla personalidade. Escolheu errado, você causou um grande problema. Você perde mercado, a concorrência cresce e coisas desse tipo. Ou seja, é cuidar, cuidar e cuidar. Sempre. Senão, estrategicamente, você está cometendo um erro de super obrigada. Maior sucesso no livro. Nós vamos estar dia 30 de novembro lá no lançamento na Livraria Cultura. Quem estiver em São Paulo, dá um pulinho lá, Shopping Vila Lobos. Super obrigada pela sua participação com a gente, Adi. Obrigado, Fábio. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. A gente fica por aqui, mas você sabe, encontro marcado com Economia e Negócios toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite. E ligado o tempo inteiro na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.